Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca incessante pelo conhecimento da verdade e assim nos libertarmos das trevas da ignorância. Exatamente por isto e para isto que aqui nos encontramos mais uma vez, dando continuidade nesta busca. Aqui nos encontramos mais uma vez e agradecemos a Deus por mais esta oportunidade. Agradecemos a Deus pela oportunidade maior da vida. Agradecemos a Deus por ter nos concedido mais uma vez essa oportunidade de aqui nos encontrarmos reunidos, usando este instrumento físico, usando este canal para as nossas reflexões. Agradecemos a Deus por aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra, porque aqui nós nos encontramos em processo educativo. Agradecemos a Deus por ter nos enviado à Terra Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, que nos deixou este maravilhoso código pedagógico que conhecemos com o nome de Evangelho, e é por isso que agradecemos a Jesus, por todo o seu amor, por toda a sua abnegação, por ter vindo à Terra, realizando este ato maior de amor para nos auxiliar. Gratidão a Ele, gratidão aos seus mensageiros de luz, que constantemente estão caminhando conosco, nos auxiliando em nossas escolhas ao longo da nossa jornada. A todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Abraço fraternal a todos e a todas em nome do Cristo nosso Senhor. É com imensa satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez para darmos continuidade às nossas reflexões, mais um estudo sistematizado de o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais uma questão de O Livro dos Espíritos estudaremos hoje. Conforme havíamos dito no nosso último encontro, hoje iniciaremos estudos de um assunto novo. Ainda no capítulo 8º, livro 2º, capítulo 8º, que tem como título Emancipação da Alma, e o livro 2º, que tem como título A Vida no Mundo Espiritual, ou A Vida do Espírito. E hoje iniciaremos estudos acerca da letargia, catalepsia e mortes aparentes. Então, acerca destes assuntos, ou são estes assuntos que começaremos a estudar a partir deste encontro. Realizaremos alguns encontros conversando, comentando acerca desta chamada letargia, catalepsia e mortes aparentes, iniciando com o questionamento formulado por Kardec, de número 422. Lembrando que este questionamento se desdobra em 422, letra A. Mas o primeiro questionamento acerca deste assunto, Kardec o formulou da seguinte maneira:
os letárgicos e os catalépticos veem e ouvem geralmente o que se passa ao seu redor. Aqui primeiro Kardec faz uma afirmativa, que os letárgicos e os catalépticos veem e ouvem geralmente o que se passa ao seu redor, mas não podem se manifestar. Então aqui Kardec deixou para nós esta afirmativa de que estas criaturas, nós, se entrarmos em um estado de letargia ou de catalepsia, nós iremos ver e ouvir o que se passa à nossa volta, mas não nos manifestaremos, não teremos condições de nos manifestar. E aí Kardec questiona, esta criatura em estado de letargia ou de catalepsia, que ouve, que vê o que se passa à sua volta, ela ouve e vê pelos olhos ou pelos ouvidos do corpo? Será que ela vê e ouve, vê com os olhos físicos e ouve com os ouvidos físicos? Então este foi o questionamento formulado por Kardec. Mas é importante, para entendermos melhor acerca deste assunto, entendermos melhor o questionamento de Kardec, até mesmo o título do assunto que estamos estudando, é importante buscarmos a definição, pelo menos uma definição rasa, do que seja letargia. Então, assim, a definição de letargia nós encontramos da seguinte maneira, que a letargia é um estado de sonolência profunda, inatividade ou falta de energia, no qual a pessoa apresenta uma diminuição das funções mentais e físicas. Então, a letargia é isso, estado de sonolência profunda, inatividade ou falta de energia, no qual a pessoa apresenta uma diminuição das funções mentais e físicas. Não é apenas um cansaço comum, mas uma sensação de desânimo extremo que dificulta a realização de tarefas rotineiras. E aí nós encontramos também as principais características de uma pessoa em estado de letargia: desinteresse ou falta de motivação e apatia em relação às atividades antes prazerosas, lentidão, ou seja, aquela lentidão em respostas físicas e mentais mais lentas do que o normal. Também uma outra característica, fadiga persistente, ou seja, sensação de exaustão que não melhora necessariamente com o repouso. E ainda também nós encontramos causas comuns para se chegar a uma condição de letargia. Pode ser provocada por diversos fatores, incluindo distúrbios do sono, condições médicas, saúde mental e uso de medicamentos. E aí diz também, importante, se a letargia for acompanhada de confusão mental, falta de ar ou dor no peito, deve-se buscar ajuda médica imediata. Você pode encontrar, e diz que você pode encontrar mais informações sobre os sintomas em se procurando a biblioteca virtual de saúde. Então, assim, encontramos estas informações em consultas livres na internet. E já que estamos falando acerca de letargia e catalepsia, buscamos também a definição, assim, de uma forma rasa, de uma forma simples, o que vem a ser esta tal de catalepsia. E assim nós encontramos a definição: catalepsia é um estado de rigidez muscular e paralisia
onde a pessoa permanece imóvel em uma posição fixa, mesmo que não natural, com sensibilidade reduzida à dor e resposta diminuída a estímulos externos, podendo parecer morta, mas estando consciente, vendo e ouvindo tudo, conforme afirmou Kardec. Então, a pessoa em estado de catalepsia fica assim, como se estivesse morta, mas vendo e ouvindo tudo, sendo um sintoma de catatonia ou associada a condições neurológicas ou psiquiátricas, como Parkinson, esquizofrenia ou intoxicações, com a hipnose e estresse também podendo desencadeá-la. E aí nós encontramos sintomas comuns: rigidez muscular, imobilidade, consciência preservada, respiração lenta, onde pode se confundir com uma morte, ou seja, que a pessoa esteja morta, podendo ser aquilo que aconteceu com Lázaro, na chamada ressurreição de Lázaro, feita por Jesus, um dos chamados milagres de Jesus, conforme nós encontramos nos evangelhos. Redução da sensibilidade, causa e associações. Aqui também nos fala acerca das causas e associações. Então, feito isto, abrimos este parêntese para trazermos a definição acerca de letargia e catalepsia, e assim voltamos ao questionamento de Kardec, repetindo mais uma vez, quando ele afirma, conforme encontramos aqui a informação também, que os letárgicos e os catalépticos veem e ouvem geralmente o que se passa ao seu redor, mas não pode se manifestar. É pelos olhos ou ouvidos que eles veem e ouvem? E aí os espíritos amigos responderam não. Eles veem e ouvem pelo espírito. O espírito se reconhece, mas não pode se comunicar, porque o corpo não oferece condições para isto. E aí na questão 422, letra A, Kardec questionou por que ele não pode se comunicar? E aí os espíritos amigos responderam a Kardec e a todos nós: o estado do corpo não se opõe a isso. Ou melhor, o estado do corpo se opõe a isso, ou seja, o estado do corpo não oferece condições para que o espírito se comunique. Estado particular dos órgãos vos dá a prova de que há na criatura humana outra coisa além do corpo, visto que o corpo, não tendo mais função, o espírito mesmo assim age. Então assim fechamos este parêntese com esta citação da questão 422 e o seu desdobramento em 422, letra A, para na sequência, ampliando e aprofundando as nossas reflexões, agora com Miramês, Filosofia Espírita, volume número 9, capítulo 14, que tem como título Letargia e Catalepsia, onde Miramês comenta esta questão 422. E aí ele começa da seguinte maneira, que a criatura em estado de letargia ou catalepsia fica impedida de falar e, por vezes, ver e ouvir pelos canais físicos. Conforme os espíritos amigos responderam a Kardec, não vê e não ouve pelos canais físicos, mas pelos canais do espírito, ouvido do espírito, olhos do espírito. E aí Miramês segue dizendo: no entanto, a criatura em estado de letargia ou catalepsia percebe tudo o que se passa pela sensibilidade espiritual. Isto também ocorre com o espírito livre do corpo
que pode ter os mesmos impedimentos em relação ao corpo espiritual ou o perispírito, ou seja, o corpo do espírito, que Kardec denominou de perispírito. E aí Miramês segue dizendo: não há, a não ser Deus, que possa impedir o espírito de manifestar seus sentidos mais profundos, porque o espírito é luz de Deus. Somente Deus, conforme afirma aqui Miramês e os espíritos superiores, somente Deus poderia impedir que o espírito se comunicasse, que o espírito refletisse a sua luz. Porque o espírito é luz de Deus, com os dons que ele mesmo, ou seja, que Deus deu por amor. Nos casos focalizados, o espírito fica impossibilitado de manifestar-se na área humana por impedimento dos órgãos materiais. Então aqui ele nos lembra que nos casos focalizados, ou seja, nos casos em que Kardec mencionou letargia e catalepsia, ou seja, a criatura em estado letárgico ou cataléptico, fica impedida de se comunicar ou de se manifestar na área humana por impedimento dos órgãos materiais, não pelo espírito, porque o espírito permanece e permanecerá ativo, em atividade constante. E aí ele segue dizendo da seguinte maneira, que o mesmo acontece com o perispírito, que mesmo com a tenuidade de seu corpo sutil, impede o espírito de manifestar-se nesses casos. E assim acontece com outros corpos que têm funções como vestes e aparelhos no resguardo da alma. Como que se estenda gradativamente a luz nos caminhos do espírito imortal. E ainda, Miramês segue dizendo da seguinte maneira: outra letargia e outra catalepsia, piores que a do corpo, são as dos sentimentos espirituais. Então aqui Miramês aprofunda um tanto mais nestas reflexões, porque aqui Kardec tratou acerca da letargia e catalepsia, que por vezes atinge o corpo físico, mas não o espírito, que o espírito continua ativo. E aqui Miramês começa falando e fala acerca dessa letargia e catalepsia, tratada por Kardec, ou tratadas por Kardec, ou abordadas por Kardec. Mas só que Miramês nos lembra que existe outro tipo de letargia e outro tipo de catalepsia que são muito piores do que estas tratadas por Kardec, que são a letargia do espírito e a catalepsia do espírito, daquelas criaturas que ainda dormem no mal. Então aqui ele nos fala que outra letargia e outra catalepsia, piores que as do corpo, são as dos sentimentos espirituais, daquelas criaturas que ainda dormem no berço da ignorância, que ainda dormem no berço do mal. São os mortos, como diz o Evangelho na passagem de Jesus. Então, quando Jesus falou acerca dos mortos, deixai os mortos enterrar os seus próprios mortos, Jesus está a nos falar acerca desses mortos pelos sentimentos espirituais. E aqui Miramês nos relembra estes ensinamentos de Jesus
quando Jesus afirma, conforme anotações do evangelista Lucas, no capítulo 9, versículos 59 e 60, deixai aos mortos o cuidado de enterrarem os seus mortos. E aí Miramês segue dizendo que os seres humanos que param nas paixões inferiores se encontram em estado de letargia profunda, da qual podem demorar a se desligar. Então, os seres humanos que não trabalham por avançar, que param a sua vida nas paixões inferiores, se encontram em estado de letargia profunda, não do corpo físico, mas dos sentimentos espirituais. Outros estão, diz Miramês, que outros seres humanos estão envolvidos na catalepsia do crime e da violência, vindo depois a sofrerem as consequências da aceitação desse estado anormal. Exatamente por isto que Miramês nos afirma, categoricamente e também ao mesmo tempo de forma sábia, que existem outros tipos de letargias, bem como de catalepsias, que são muito piores do que as do corpo físico, que são essas dos sentimentos, daquelas criaturas que param nas paixões inferiores, daquelas criaturas que estão envolvidas em crimes, envolvidas na violência, vindo depois a sofrerem as consequências. A cabeça do indivíduo, que somente forma ideias perniciosas, está em fase de horrível catalepsia e somente o tempo, a ajuda e também a ajuda dos benfeitores espirituais e a sua boa vontade poderão ajudá-la a sair dessas trevas. As sequelas ainda o acompanham por muito tempo. O que ainda se encontra na letargia da fornicação, do egoísmo, do orgulho, bem como da vaidade, do ciúme, da violência, demorou muito mais tempo, recebendo a dor como terapia divina para despertar do sono e fazer lugar com certas reformas no mundo íntimo do amor, à paz e ao desprendimento, dedicando-se ao perdão sem condições, com pulso forte para a conquista da fraternidade. Então aqui Miramês nos lembra que todas aquelas criaturas que ainda se encontram na letargia do egoísmo, do orgulho, da vaidade, do ciúme, da violência, irão demorar muito mais tempo em processos de dor, em processos de sofrimento, até acordarem para o verdadeiro sentido da vida. A letargia, volta a dizer Miramês, a letargia, ou melhor, as letargias e catalepsias de momento, provocadas pelos hipnotizadores e os magnetizadores, são breves. Então ele lembra que existem letargias e catalepsias provocadas pelos hipnotizadores e os magnetizadores, e nesse caso, ambas são breves. As piores, ele volta a dizer que as piores letargias e as piores catalepsias são aquelas em que nós mesmos caímos em transe pela falta de vigilância, desconhecendo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, mais uma vez, Miramês volta a nos lembrar os ensinamentos de Jesus quando ele nos convida para a prática constante da vigilância. E aqui Miramês nos relembra que as piores letargias e catalepsias
são aquelas em que nós caímos em transe pela falta de vigilância. O Espiritismo com Cristo tem o poder de nos acordar para a luz de Deus, moldando as nossas forças para as forças do bem, conduzindo-nos para a paz de consciência. É Jesus voltando e curando as nossas enfermidades por amor, mostrando-nos como devemos fazer para consolidar a cura definitiva no nosso mundo da consciência. Então aqui Miramês nos lembra e nos relembra um dos papéis do Espiritismo. Uma das missões do Espiritismo, o Evangelho Redivivo, aqui na Terra, que exatamente nos auxiliar neste acordar para a luz de Deus, moldando as nossas forças para as forças do bem, nos conduzindo para a paz de consciência. É Jesus voltando e curando as nossas enfermidades por amor a todos nós. É bom que compreendamos que somente vivendo as leis de amor, entramos em plena sintonia com o amor de Deus, de modo a receber e guardar as bênçãos de Jesus para sempre em nossos corações. Então aqui Miramês nos fala algo muito importante, não que tudo que ele já falou até o momento não fossem importantes, mas ele nos diz que é bom e ele nos convida para que compreendamos que somente vivendo e vivenciando as leis de amor, nós entraremos em plena sintonia com o amor de Deus, vivendo os ensinamentos. Não é simplesmente nós decorarmos os ensinamentos e recitarmos estes ensinamentos por aí, falarmos e repetirmos os ensinamentos de Jesus, aprendermos e decorarmos os capítulos, os versículos dos evangelhos de Jesus e ficarmos repetindo por aí. Mas ele nos fala sobre a necessidade de compreendermos que somente vivendo e vivenciando as leis do amor, nós entraremos em plena sintonia com o amor de Deus, de modo a receber e guardar as bênçãos de Jesus em nossos corações. Sendo assim, diz Miramês, convidamos a todos os irmãos da Terra para estudarmos juntos as filosofias espirituais, selecionando o que for conveniente, como diz Paulo. E aí ele cita Paulo: não frustreis o espírito, não desprezeis as escrituras, mas retende o que é bom. Carta de Paulo aos irmãos da cidade de Tessalônica, no capítulo 5, versículos 19 a 22. Então aqui Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele nos fala que nós podemos ler de tudo, buscar em todas as fontes ou através de todos os meios os ensinamentos, não desprezar nenhuma escritura, nenhum ensinamento, mas passarmos pelo crivo da razão, conforme nos ensinam também os espíritos superiores, conforme anotações de Kardec, e retermos o que for bom para nós. E aí Miramês encerra dizendo, depois de nos convidar ao estudo, que o estudante de boa vontade, o honesto trabalhador, nunca fica sozinho em caminho, pois ele terá sempre mãos amigas que o ajudam e o ajudarão a compreender as leis, facilitando-lhe em suas práticas. O estudante de boa vontade, aquele honesto trabalhador,
nunca ficará desamparado, nunca ficará e nunca, jamais estará sozinho. E aí, ele nos convida mais uma vez, vamos acordar, pois Jesus nos chama a todos, para que possamos verdadeiramente viver a vida. Jesus nos chama a todos exatamente por isto que precisamos acordar desta letargia, desta catalepsia em que nós, boa parte de nós, ainda nos encontramos no sentido espiritual, porque Jesus nos chama para que possamos viver a vida. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e que jamais aconteça de agora em diante a letargia, nem muito menos a catalepsia dos nossos sentimentos espirituais. Que o Senhor Jesus continue a nos envolver e a nos amparar por toda a nossa jornada. Até breve, meus irmãos e irmãs.